Olá, olá, guerreiros e guerreiras alfartanos. Bom, gente, estamos aí finalizando o nosso bloco agora de tuberculose, tá? Nossa última aulinha aí, nossa quarta e última aula. E a gente vai falar um pouquinho aí sobre as medidas de prevenção para o controle da doença e as populações, um pouquinho das populações vulneráveis, tá bom? Bom, então vamos logo aí no nosso material para a gente não perder tempo, né? Bom, galerinha, então, as medidas de prevenção, tá? Nós temos algumas medidas para evitar e para controlar a doença. A primeira aqui que eu trouxe para vocês é a vacina BCG, tá? Que é chamada de BCG devido a ser o nome Bacilo Calmette-Guerin, e que tem esse nome porque foram esses dois cientistas, tá? Calmette e Guerin, que criaram esse bacilo em laboratório a partir do Mycobacterium bovis, tá bom? Então, foi um bacilo aí criado para a vacina, Bacilo Calmette-Guerin BCG. Tá, então isso é só uma forma de curiosidade, tá bom? Protege das formas mais graves, que são a miliar e a meningia, tá? A vacina BCG deve ser administrada ao nascer até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Gente, a gente não vai entrar aqui em detalhes sobre a vacina em si, tá? Porque vocês vão ter disciplinas aí de imunização que vão ser faladas de cada vacina em específico. Administração, tempo, enfim. Mas alguns detalhes a gente precisa saber aqui para aulas de tuberculose, tá? Então, a vacina BCG protege, quais são as formas principais que ela protege, as formas mais graves, miliar e meningia, e deve ser dado para as crianças menores de 5 anos, tá? Então, 4 anos, 11 meses e 29 dias, certo? A BCG, galera, ó, importante, tá? Isso aqui tá bem destacado no Manual do Ministério da Saúde. A BCG não protege indivíduos infectados pelo Mycobacterium tuberculosis e nem evita o adoecimento por reativação endógena ou reinfecção exógena. Então, a BCG, a vacina BCG, não vai proteger o indivíduo já infectado, tá? Isso é para proteger, para evitar que ele seja infectado. E se ele tem aí, de repente, uma infecção latente, ela também não vai proteger contra uma reativação endógena ou exógena, certo? Então, fiquem atentos e destaquem isso aí no material de vocês. Aí, alguns detalhes aqui, tá? Crianças expostas ao HIV podem ser vacinadas? Gente, de acordo lá com o nosso manual do Ministério da Saúde, o mais atualizado, as crianças expostas ao HIV, elas podem ser sim vacinadas. As crianças que tiveram contato e são portadoras do vírus HIV, elas podem ser vacinadas da mesma maneira. Essa regrinha, tá, de 4 anos, 11 meses, 29 dias, vale tanto para as crianças sem terem sido expostas ao vírus HIV, quanto para as crianças expostas ao vírus HIV. Só tem um detalhe, só não vão ser vacinadas, só não podem ser vacinadas caso apresentem aí algum sinal ou sintoma, alguma manifestação clínica de imunodepressão, tá? Fora isso, pode ser vacinada normalmente, até deve, tá bom? Isso aí pode ser uma pegadinha para você. Não se indica, gente, a realização prévia do teste tuberculínico para a vacinação da BCG, viu? Nada de teste tuberculínico. É só lembrar que a criança, ao nascer, ela já deve ser vacinada logo o mais precocemente possível. É até 4 anos, 11 meses e 29 dias, mas o mais correto é ela nascer e vacinar, ou o mais rápido possível. Então, a gente não precisa fazer prova tuberculínica em nenhum momento para administrar a vacina BCG, tá certo? E aqui tá a questão da idade, gente. Então, a partir dos 5 anos de idade, nenhuma pessoa deve ser vacinada com a BCG. Nenhuma pessoa. Então, criança, adulto, nada. A partir dos 5 anos, nem mesmo os profissionais de saúde ou grupos com maior vulnerabilidade, exceto pessoas contatos de hanseníase. Quem já assistiu aí minha aula de hanseníase ou ainda vai assistir, vai ver também que a gente fala sobre a questão da BCG nos contatos. Então, gente, vocês viram aí, né? Nenhuma pessoa, exceto. Como eu sempre falo para vocês, onde tem números tem questão,
E onde tem exceções, observações importantes, tem questão. Então, sempre fiquem atentos, independente do assunto, às exceções, tá? Por quê? Porque quando ele bota lá, nenhuma pessoa, você leu que nenhuma pessoa acima de 5 anos deve ser vacinada. Só que tem a exceção. Então, se ele não colocar a exceção, dependendo do contexto da questão, você pode acabar errando, se confundindo, tá bom? Então, por exemplo, profissionais da saúde, a gente vai ver as populações vulneráveis, tá? Mas nenhuma dessas pessoas deve fazer a vacina, deve ter administrado a vacina BCG após 5 anos de idade, exceto apenas as pessoas contatos de hanseníase, tá? Ainda é colocado contatos de hanseníase. Deve ser realizada a vacina BCG nessas pessoas, tá bom? Então, fiquem bem atentos a essas questões. Certo. Aí, outra medida de prevenção, gente, importantíssima, é a detecção dos casos de tuberculose. Como é que a gente faz para conseguir detectar esses casos de tuberculose? Através da busca. Então, a gente vai ter aí 2 tipos de busca, ativa e passiva, tá? Então, a gente usa a vacina BCG para a prevenção das formas mais graves e a gente vai utilizar a busca como forma de detectar casos de tuberculose, especialmente a busca ativa, tá? A busca passiva, ela é muito importante, mas é a busca ativa que vai ter uma maior relevância, tá? Vai ter aí uma maior implicância na detecção desses casos e, consequentemente, na quebra dessa cadeia de transmissão, como a gente vai ver aí, ó. Então, o principal objetivo de detectar casos novos através das buscas é o quê? Interromper a cadeia de transmissão. Então, esse aqui é o principal objetivo, interromper a cadeia de transmissão, porque uma vez que você fez a busca, encontrou um paciente, uma pessoa suspeita, fez o diagnóstico e confirmou, você está ali quebrando, ele não vai mais transmitir essa doença, tá certo? Então, esse é o objetivo principal, quebrar a cadeia, interromper a cadeia de transmissão. E aí é feito o quê? Para a detecção dos casos de tuberculose, busca ativa dos sintomáticos respiratórios, tá? Para se procurar suspeita de TB em população-alvo. Então, a gente vai buscar na população-alvo e aí a gente realiza coleta de exames bacteriológicos e exames de imagem. E temos aí também, como eu falei para vocês, a busca passiva. O que é a busca passiva? É quando aquela pessoa procurou a unidade de saúde ou procurou o profissional. E aí você fez a detecção e começou o tratamento. Detectou o caso de tuberculose através da busca espontânea da pessoa ao serviço de saúde, é busca passiva, tá bom? E aí, gente, o que é o sintomático respiratório? Para detectar esses casos, a gente tem que primeiro saber o que são sintomáticos respiratórios, porque você vai atrás desses casos, vai fazer a busca procurando essas pessoas, né, que podem estar apresentando algum sinal e sintoma, especialmente o que? Os sintomáticos respiratórios. E eles são o quê? Aquelas pessoas com tosse com mais de 3 semanas, tá? Como a gente vai ver aí, ó. Pessoa com tosse por um período maior ou igual a 3 semanas, podendo ser produtiva ou seca. Busca ativa tem maior relevância, como eu falei para vocês, na detecção e do controle dos casos de TB pulmonar e deve ser realizada por todos os serviços de saúde, em todos os níveis, tá, gente? Não é porque é o nível primário que geralmente faz esse acompanhamento, né? Tem lá a estratégia de saúde da família, com os agentes de saúde que vão atrás, a gente sabe que o tratamento ele é ambulatorial, então a gente já fica naquelas de que os outros níveis não precisam fazer busca, né? Não precisam ter esse controle. E aí é colocado bem claro que todos os serviços de saúde, em todos os níveis, primário, secundário e terciário, devem realizar a detecção de casos de tuberculose, busca ativa e ou passiva, tá bom?
E aí, gente, outra medida de prevenção é o quê? É o controle da infecção. Então, a gente vê aí que tem 3 partes, né? Prevenção para que não se tenha a doença, né? Para proteger das formas mais graves com a vacina BCG. Já a detecção dos casos de tuberculose, você vai atrás para ver, detectar esses casos e quebrar essa cadeia de transmissão e o controle da infecção. De repente, tem pessoas que estão ali infectadas e você precisa usar meios para se proteger, para controlar essa infecção, para se proteger para também não se infectar com o bacilo, tá? E quais são essas medidas, né, de prevenção? Quais são essas precauções? Gente, precauções para aerossóis, tá? Não esqueça, é uma precaução respiratória por aerossóis, certo? Então, aqui, ó, são as principais medidas: lavagem das mãos, higienização das mãos. Na verdade, essa daqui é a principal, tá? É a principal ação que deve ser realizada para prevenir qualquer tipo de infecção. A máscara N95, a máscara cirúrgica e o quarto privativo. Máscara N95, gente, para profissionais, e máscara cirúrgica para o paciente. Então, galera, não esqueçam, a N95 não é necessário que o paciente utilize, é a máscara cirúrgica. Ah, mas não pode? Poder pode, mas vejam só, a máscara N95, ela é muito mais cara e é desnecessário, ela é desconfortável, né, lá de repente o paciente que não tem o costume de usar máscara, além de ser bem mais cara, então é desnecessário. É só lembrar que a pessoa utiliza a máscara N95 para poder evitar que esses micro-organismos em forma de aerossóis, como eles são partículas bem menores, eles tenham contato com a via respiratória, então é de fora para dentro, tá? O paciente com a máscara N95, ele vai expelir da mesma forma, é a outra pessoa que está em contato que tem que estar protegido para que aqueles aerossóis não entrem em contato com as suas vias respiratórias, tá certo? Então, máscara N95 para profissionais e máscara cirúrgica para pacientes, quando necessário, né? Se ele for para transporte, se ele tiver que sair do seu quarto, tá bom? Então, aí, ambientes bem ventilados, como a gente sabe, né? Iluminados com luz solar, arejados, evitar aglomerações, proteger boca e nariz com antebraço ao tossir ou espirrar. E as precauções que são essas aqui, como a gente já falou, tá bom? Então, vamos passar aí agora para as populações vulneráveis. Gente, o nosso manual traz principais populações vulneráveis: os indígenas, os privados de liberdade, as pessoas que vivem com HIV/AIDS, pessoas em situação de rua. Essas pessoas são consideradas populações vulneráveis devido ao risco de adoecimento, tá? Adoecimento. Aí você pergunta, mas e os profissionais de saúde, por exemplo? Os profissionais de saúde têm um risco aí de infecção, tá bom? Mas aí quando eles foram fazer toda a pesquisa aí, pegar esse apanhado epidemiológico, eles viram que as populações vulneráveis para adoecimento são essas 4, tá? Indígenas, pessoas privadas de liberdade, pessoas portadoras de HIV e as pessoas moradoras de rua. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada elas, vamos dar sobre cada uma delas, vamos dar aí uma pincelada. Costuma cair menos em prova, mas cai, e a gente precisa estar cercando aí todos os lados, tá? Para não errar nenhuma questão. Então, vamos lá. Como a gente vê aqui, ó, as pessoas em situação de rua têm 56 vezes mais chances de adoecer, tá bom? De adoecer. Então, o que a gente faz principalmente, gente? Detecção de casos novos. Aqui se faz muito a busca para achar essas pessoas. Eu vou falar aqui um detalhe para vocês que eu não falei mais na frente. Sintomáticos respiratórios, 3 semanas ou mais de tosse, tá? No caso das populações vulneráveis, não existe isso, tá? Tossiu, não tem questão de 1 dia, 2 dias, 1 semana, não.
a partir do primeiro episódio de tosse, as populações que têm maior risco de infecção e de adoecer, inclusive profissionais da saúde, tá? Sim, elas, imediatamente quando você apresenta um quadro de tosse, já é considerado um sintomático respiratório, tá? Então, populações vulneráveis, populações de risco, a partir do primeiro quadro de tosse, já é considerado um sintomático respiratório. Não precisa aguardar aí, fazer 3 semanas para a gente poder considerar, tá? No caso das pessoas que fazem, no caso das buscas passivas, no caso das pessoas que procuraram o sistema de saúde, que procuraram aí o posto de saúde, essas pessoas, quando você vai fazer aí a investigação clínica, são a partir de 2 semanas. Então, essa pessoa diz para ti que tem 2 semanas de tosse, 2 semanas e meia, ela já é considerada um sintomático respiratório, tá? Da mesma forma, as pessoas com diabetes, tá certo? Então, essas observações, gente. Sintomático respiratório não vale a mesma regra, digamos assim, a mesma indicação de 3 semanas para todas as populações, tá bom? Fiquem atentos a isso aí também. Bom, então vamos falar um pouquinho de cada um. Por que que a população privada de liberdade tem um maior risco de adoecimento? Principalmente, a gente sabe como é que é o nosso serviço carcerário, né? O nosso sistema carcerário. Então, a gente sabe que são celas pequenas, né? Mal ventiladas, superlotadas, né? Então, tudo isso você fica ali com várias pessoas juntas, onde não é um ambiente arejado, onde não é um ambiente ventilado, um ambiente iluminado. Olha essa situação aqui, gente. Então, se uma pessoa teve contato e tossiu, pronto, acabou. Aqui todo mundo pega, né? Então, iluminação solar reduzida e também tem a questão da dificuldade de acesso aos serviços de saúde. É muito mais difícil essas pessoas aqui conseguirem acesso ao serviço de saúde. Nas próprias penitenciárias tem, né? Mas a gente sabe que a dificuldade ela é bem maior, tá bom? E aí, gente, o tratamento no sistema penitenciário, tá? Esse aqui é o que de mais importante vocês precisam saber em relação à população privada de liberdade, no caso dos tratamentos de cada um. Então, o tratamento no sistema penitenciário, ele pode ter início antes, durante e pode ser encerrado durante ou após o livramento. Então, ele pode ter iniciado lá antes, foi preso, ele tem que continuar o tratamento normal. Tá? Então, ele pode finalizar após ter saído. Não tem regra de ter que terminar o tratamento na penitenciária para depois ir embora. Não. Pode tanto ter começado antes, continuar na penitenciária, começar na penitenciária, e aí ele teve a sua liberdade decretada, aí ele vai sair, ele pode continuar fora. O que tem que se ficar atento, né, é a questão da comunicação para a gente não perder esse tratamento. Mas, via de regra, ele não precisa continuar no mesmo local para terminar o tratamento, tá? Deve ser em regime de TDO, gente, tratamento diretamente observado, tá certo? TDO. Realizado o quê? Exclusivamente por profissionais de saúde. Gente, prestem sempre atenção nesses termos. Aqui não, no caso, é uma coisa certa, né? É uma realidade, exclusivamente profissionais de saúde. Eu falei isso por quê? Porque a gente sabe que a gente tem que sempre ficar atento nessas palavrinhas. Absolutamente, exclusivamente, somente, né? Porque a gente sabe que sempre tem uma casquinha de banana. Nesse caso, é realmente exclusivamente, tá? Apenas profissionais de saúde podem realizar o tratamento das populações, das pessoas privadas de liberdade, tá? Ele deve ser acompanhado mensalmente, tá? Esse paciente deve ser acompanhado mensalmente com a aferição do seu peso e a solicitação da baciloscopia de controle. Então, a gente vê aí o quê? 2 pontos importantes. Profissionais de saúde exclusivo e consulta mensal, tá?
As frequentes transferências entre as unidades prisionais são uma importante causa de interrupção de tratamento. Isso aqui é uma afirmação, já caiu em prova e é verdade, tá? Então, por haver essa transferência, às vezes não tem a comunicação efetiva e sim, as frequentes transferências dos presos de unidade para outra é uma prática que acaba dificultando o tratamento. Tá? A continuidade e o término desse tratamento. Aí vamos aqui, gente, para a população em situação de rua. E aí vocês vão ver bem aí a diferença. Ó, no primeiro contato, deve-se solicitar logo e realizar o exame bacteriológico, a cultura de escarro, radiografia de tórax. Gente, a gente sabe que morador de rua, muitas das vezes, né, um dia está em um lugar, no outro dia está em outro. Então, é preciso que a gente faça esse vínculo, que a gente tente criar esse vínculo com ele, para poder fazer esse acompanhamento. E aí, logo no primeiro encontro, se possível, fazer logo tudo o que tiver que fazer. Esse paciente no posto de saúde, numa unidade de saúde, realizar o raio-x, realizar os exames bacteriológicos, tá? Fazer tudo o que tiver que fazer para que a gente não perca essa oportunidade, tá bom? O tratamento também vai ser no regime TDO, mas olhem bem aqui a diferença. Pode ser realizado por outros profissionais ou pessoas com vínculo com o usuário e com os serviços de saúde. Então, a gente vê aí a primeira diferença. Lá na pessoa privada de liberdade, apenas o profissional de saúde pode realizar o tratamento. E o acompanhamento é o quê? Mensal, né? Aqui nos moradores de rua, o que a gente vê? Outras pessoas que tenham vínculo, outros profissionais que tenham vínculo com essa pessoa, com a unidade de saúde, ela pode também estar realizando tratamento. E a gente vai ver o que também? Que ele tem que ser supervisionado pelo profissional da saúde semanalmente. Então, a gente vê aqui, ó, semanalmente e outros profissionais, tá? Então, a gente vê bem aí essa diferença clara. Tem que ser supervisionado pelo profissional de saúde? Sim, semanalmente, mas diariamente outro profissional ou outra pessoa pode estar realizando esse tratamento. Até para facilitar, porque a gente sabe que é muito mais complicado de estar diariamente acompanhando o morador de rua, né? O tratamento gente, isso aqui também é importante, tá? O tratamento da infecção latente não é recomendado como ação prioritária. Não é que você não vá tratar, mas não é uma ação prioritária, exceto quando a pessoa em situação de rua for criança ou pessoa que vive com HIV. Então, o que eu falo para vocês? Prestem atenção nas exceções, tá? Pessoas que vivem com HIV, pessoas portadoras de HIV, obrigatoriamente elas precisam ser tratadas de forma prioritária para a infecção latente. Então, morador de rua não é prioritário, pessoas privadas de liberdade não é prioritário, tá bom? As exceções são crianças e pessoas vivendo com HIV, tá certo? Então, fiquem atentos a esses detalhes, essas exceções. E eu trouxe para vocês aqui que tem essa portaria, tá, de 2011, 940, que regulamenta o sistema do cartão. Isso aqui, gente, é para facilitar o acesso à saúde dos moradores de rua. Então, lá no seu artigo 13, não se constituem impedimentos para a realização do atendimento. A inexistência ou ausência do cartão nacional, o desconhecimento desse número ou a impossibilidade de realizar o cadastramento ou a consulta à base de dados dos usuários. Então, assim, foi criada uma portaria para facilitar o acesso do morador de rua, já que a gente sabe dessa dificuldade. Muitos deles não têm nenhuma documentação, perdeu, foram roubados, foi queimado, enfim. Tem muitos deles que não têm nenhuma documentação, às vezes não tem nem documentação de identificação,
né? E aí tudo isso pode dificultar. E como vinha dificultando, então foi criado pelo Ministério da Saúde essa portaria falando dessa exceção. Não é obrigado que, mesmo que você tenha dificuldade de acessar a base de dados, mesmo que ele não saiba o seu número do Cartão Nacional de Saúde, mesmo que ele não tenha, isso não impede o tratamento dele, tá? E aí, pessoas vivendo com HIV, gente. Quais são os detalhes que a gente tem que saber? Gente, isso aqui é muito importante. As pessoas co-infectadas, TB, HIV, isso aqui é um grave problema de saúde mundial. Essa situação é um grave problema de saúde não só no Brasil, mas mundialmente, tá? Porque as pessoas que vivem com HIV têm maior chance de progressão da infecção por doença ativa, bem como desenvolver formas atípicas e graves. Então, quanto maior a imunossupressão, maior a chance. E a TB é a doença oportunista que mais leva as pessoas que vivem com HIV a óbito. Então, vejam só, pessoa foi diagnosticada com tuberculose, ela tem que automaticamente fazer o teste para HIV. Da mesma forma, gente, que a pessoa que tem HIV, ela tem que fazer o teste para a infecção latente da tuberculose, tá bom? E aí tem que ser realizado esse tratamento, porque a co-infecção, ela é um grave problema de saúde e a tuberculose é a doença oportunista. A gente sabe que o HIV é um vírus da imunodeficiência, que vai causar a doença, a síndrome da imunodeficiência, né? Que é a AIDS ou a SIDA, e que ela que vai levar a pessoa a óbito, se a pessoa não fizer o tratamento direitinho. E aí, leva a óbito por quê? Por conta das doenças oportunistas. E qual é a doença oportunista que mais mata pessoas que vivem com HIV? Tuberculose. Tá? Então, é muito importante que se faça essa triagem. Pessoas diagnosticadas com tuberculose, testadas para HIV. Pessoas que tiveram testagem de HIV positiva e não sabe que tem tuberculose, não sabe se já teve alguma infecção, tem que ser feito a investigação para infecção latente, caso ela não apresente aí, né, nenhum sinal e sintoma de tuberculose. Fazer a investigação para infecção latente e tratar de forma prioritária, tá? Diferente lá do morador de rua, na pessoa vivendo com HIV, tratar de forma prioritária a infecção latente. Aí, ó, como eu falei para vocês, então tem que ser rastreada e tratada a infecção latente pela tuberculose, por quê? Devido ao risco acrescido de desenvolverem TB, as pessoas com HIV, né? E aí tem que ser feito também o rastreamento dos 4 sinais e sintomas principais, que são eles o quê? Tosse, febre, emagrecimento e sudorese noturna. A gente sabe que esses sinais e sintomas, eles não são característicos da tuberculose, né? Mas eles são muito presentes. Na verdade, eles não são característicos apenas da tuberculose. Eles não são isoladamente da tuberculose, né? Especificamente. Mas eles são característicos, são sinais e sintomas muito presentes. E aí a gente deve estar fazendo também esse rastreamento desses 4 sinais e sintomas, tá bom? E para finalizar, gente, a TB e população indígena, que a população indígena também é uma das populações, está em 4º lugar, mas que tem o que aí maior risco de adoecimento. Então, deve-se fazer a busca ativa de sintomático respiratório nos indígenas, em toda a população de forma continuada, tá? O tempo inteiro tem que se fazer essa busca. Sintomático respiratório é todo indígena com tosse, independente da duração. E esse independente da duração eu trouxe aqui no final já, da população com tuberculose, justamente para a gente lembrar que todas essas populações, consideradas populações vulneráveis, populações de risco para infecção e adoecimento, independente do tempo, é considerado um sintomático respiratório caso apresente tosse, tá? E aí deve-se fazer a avaliação clínica, mais os exames laboratoriais acrescidos de radiografia de tórax. Mas muito importante, gente, o diagnóstico da TB pulmonar na população indígena não
eu trouxe aqui bem destacado para vocês, ó, não deve ser baseado no raio-x de tórax devido à maior ocorrência de infecção por micobactérias não tuberculosas e o fungo que podem apresentar alterações radiológicas semelhantes. Então, galera, o indígena lá, ele tá sintomático respiratório, tá aí uma semana tossindo, fez o raio-x, ele é indicativo de TB, mas não se fecha o diagnóstico só com raio-x e os sinais e sintomas, tá? Não é indicado o raio-x como diagnóstico, como exame diagnóstico fechado para os indígenas. Por quê? Porque os indígenas, eles têm muito mais risco de ser infectados por outras micobactérias, que não são tuberculosas, e fungos, tá? Então, a gente precisa fazer outros testes diferenciais, outros exames diferenciais, tá? A baciloscopia de escarro também não diferencia o Mycobacterium tuberculosis das micobactérias não tuberculosas. Por isso, é fundamental o quê, gente? Solicitação da cultura ou do teste rápido molecular na investigação de tuberculose na população indígena, tá? Então, galerinha, nada de raio-x. Ah, pode fazer? Sim, deve-se fazer raio-x, baciloscopia de escarro, tudo isso vai ajudar você a fazer ali, fechar todo esse diagnóstico. Mas o que vai te concretizar esse caso de tuberculose na população indígena é a cultura do escarro ou teste rápido molecular. Para você diagnosticar de fato um indígena com tuberculose, é fundamental ou a cultura ou o teste rápido molecular, tá bom? Então, fiquem bem atentos a essa particularidade da população indígena. E o tratamento, gente, deve ser realizado e acompanhado pelas equipes multidisciplinares de saúde indígena. Então, também é um tratamento em regime TDO, mais especial, né, pelas equipes multidisciplinares de saúde indígena, para os que residem na comunidade indígena, né? Porque aí os outros que residem na comunidade geral, na cidade, enfim, vai ser acompanhado e tratado normalmente, né, como população geral, mas com essas particularidades dos indígenas, tá? Principalmente se ele tem contato com a população lá, na sua comunidade em si, na comunidade indígena, tá bom? Mas o tratamento é feito basicamente por essa equipe multidisciplinar de saúde indígena, tá certo? Bom, gente, então é isso, a gente fecha aqui, encerra o nosso assunto de tuberculose, tá bom? E aí, peguem, como eu falei para vocês, destaquem as exceções, destaquem as observações, as peculiaridades, tá? Para que a gente não escorregue em nenhuma casca de banana, tá certo? Bom, então é isso, até o nosso próximo assunto. Tchau, tchau!